Bem-vindo de volta ao canal. Eu estou seguindo uma sequência onde, durante a semana, eu falo mais coisas técnicas, mais específicas da doença de Chagas. E aos finais de semana, especialmente no domingo, como é hoje, eu gosto de falar sobre as histórias do que eu vivi e assuntos mais específicos, mais íntimos da minha vida. Eu acho que segue uma dinâmica bacana. Então, assim, falando sobre espiritualidade. Eu, desde criança, eu tenho uma ligação muito forte com a natureza, com a espiritualidade. Eu nasci no berço católico. Fiz a primeira comunhão, até os 14 anos eu fui da igreja católica. Depois eu passei para a igreja evangélica, mais alguns anos. E depois para o kardecismo. E hoje eu sou espiritualista. Eu digo isso, espiritualista, porque eu tenho uma integração muito forte com o meu ser interior com a natureza. Eu me entrego e integro a natureza. Eu sinto necessidade de ir no mato, de estar junto a plantas. Sol, eu pego sol quase todos os dias. Pego mesmo, assim, põe um biquíni, tem o meu cantinho, eu deito lá e pego de 40 minutos a 1 hora e meia e fico lá pegando sol. Eu tenho necessidade de sentir o sol na minha pele. E aí, eles falam assim, mas qual horário que você pega sol? O horário quente. Eu vou pegar sol de 9 até as 11h30, meio-dia. É o horário que eu gosto de pegar sol quente. Eles falam assim, os médicos falam, mas não pode, né? Câncer de pele, tem que se proteger. Olha, eu não vou entrar nesse mérito, não. Mas vou dizer a vocês, eu pego sol desde que eu me entendo por gente. E eu pego sol bastante, quase todos os dias, todas as vezes que é possível, eu estou pegando sol. Eu não pego sol com filtro solar, é sem filtro solar. E vocês podem perceber, olha aqui, marca. Sempre tive marca, porque eu ponho o biquíni, deito e pego o sol. E aí, o sol sempre me fez bem para mim. Eu não tenho uma pele enrugada ou uma pele manchada de sol, não. O sol para mim é necessidade para o meu corpo, sempre me fez bem e eu sempre pretendo continuar pegando sol. E aí, a gente está falando da espiritualidade. Quando eu estou pegando o sol, é tão agradável, tão prazeroso, que eu sinto a presença de Deus. É como se eu me aconchegasse, sabe? No colo de Deus, assim, aquele lugar quentinho, protegido. Isso é a minha sensação quando eu estou pegando o sol. E aí, eu sinto esse acolhimento quando eu estou numa trilha, quando eu estou numa cachoeira. Isso me faz sentir bem, integrada à natureza. Então, eu tenho, sim, uma ligação forte com a natureza, com a espiritualidade. A doença de Graves, ela tem uma condição onde ela afeta a questão da mente. Acelera pensamentos e provoca áurea nas enxaquecas e visões. E eu tive isso desde criança, desde menina, a questão de dores de cabeça. Muito, muito forte, desde criança. Quando eu era menininha, eu falava com minha mãe, tá doendo. Minha mãe perguntava onde, eu falava aqui, aqui, aqui. Então, assim, desde pequenininha, eu tenho sintomas da doença de Graves.
inclusive a dor de cabeça e as visões. E aí, como a gente está falando de espiritualidade, eu já era muito ligada à questão da espiritualidade, sempre gostei de ler o Evangelho de Jesus Cristo, sempre gostei das histórias. E aí, essas visões que eu tinha, elas estavam muito relacionadas à espiritualidade. Ver anjo. Eu via anjo quando criança. Eu tive uma visão, uma certa vez, aonde eu estava na sala da minha casa e minha mãe. Eu estava deitada no sofá, minha mãe deitada no outro sofá. E isso era umas 3 horas da tarde. De repente eu dei um pulo do sofá. E eu lembro perfeitamente do que eu vi. Eu vi uma chuva de prata. Era algo que tomou todo o ambiente e era como uma chuva de prata. Só que essa chuva de prata tinha um som. E era um som de uma música maravilhosa. Era tipo uma chuva de cristais que batiam um no outro. E o som era um som que dava uma harmonia perfeita. E a visão com o som me trazia uma felicidade tão grande, que enchia o meu espírito. E neste momento que eu tive essa visão, eu simplesmente comecei a rir, a dançar, porque era lindo, 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 e enchia o meu espírito. Era algo que eu estava vendo, ouvindo fora do meu corpo, mas que entrava dentro do meu corpo e conectava a minha alma àquilo que eu estava vendo. E era algo tão lindo que assim, eu ria, eu dançava e não percebia que minha mãe estava ali. Eu não via, era como se eu tivesse me transportado para um outro ambiente. E minha mãe começou a me sacudir, Marta, acorda, Marta. Para ela, eu estava dormindo, sonâmbula, alguma coisa, porque ela me sacudia, para, acorda. E eu falava com ela, espera mãe, espera um minutinho, deixa eu ver primeiro, deixa eu ver. Um minutinho, mãe, deixa eu ver. E pedia para ela parar, mas ela sacudia. Aí de repente fez assim, ó, e dissolveu tudo aquilo. E eu falei assim, passou. E minha mãe, o que foi? O que você viu? O que você viu? E aí eu fui explicar para ela que era essa chuva de prata linda, maravilhosa que eu tinha visto. Minha mãe tinha medo. Ela morria de medo dessas coisas. E aí, hoje, estudando as questões da doença de Graves, eu vi lá que pode sim ocorrer visões com a doença de Graves. Se o TRAB tiver alto, muito alto, pode ocorrer essas questões. Nos estudos que eu estou fazendo, eu descobri isso. E aí, quando isso ocorre, momentos de estresse, grande estresse, e minhas visões sempre ocorreram em momentos de estresse. Eram, às vezes, discussões com meu pai, momentos de mudança de casa, e sempre foi em momentos de grande estresse. As últimas crises que eu tive de visões foi justamente na época do Covid. Então, assim, quando eu fiquei parada em casa e tudo fechado e sem poder sair, aquela pressão externa que vinha para dentro da casa, naquela época foi um período em que eu tive muitas visões. Eu estava com psicóloga, ela entendia de uma outra forma, onde ela colocou que eu precisava ir para psiquiatra, porque estava complicado. Mas hoje eu entendo que era a questão da pressão do momento que provoca isso. E aí, eu estava falando sobre o TRAB, que quando o TRAB está alto, TRAB, que é o anticorpo que é identificado no sangue, que ataca a tireoide, quando ele está muito alto, pode ocorrer essas visões.
E aí, recentemente, quando eu descobri a doença, o meu TRAB, ele estava a 9,58. Esse era o fator dele. Dizem que tem gente que tem ele muito mais alto. Não sei. Mas o meu estava 9,58. O normal, né, porque varia essa indicação de laboratório para laboratório. Mas o laboratório que eu fiz, o normal deles é 1,75. 1,75. O meu estava 9,58. Bastante alto, né? E eu não estava vendo nada, não estava bem. Estava simplesmente bem, não estava sentindo nada. Tanto é que só foi descoberto porque eu estava num período de exames para preparação para uma intervenção estética facial que eu quero fazer. Então, assim, eu estava ótimo. Eu tô ótimo. Eu tô fazendo tratamento, né? Tô fazendo. Então, assim, eu não estava tendo visão nenhuma. Então, eu fico pensando, o estresse é o gatilho para as visões. Isso é certo. Porque meu TRAB estava alto e eu não estava tendo visão. Tô de boa, tranquilo. Agora eu faço o uso do Tapazol. Eu estou tomando Tapazol e estou no refinamento da medicação. Ou seja, uma adaptação da medicação para mim poder tomar a longo prazo, para poder negativar esse, não é negativar, é baixar bastante esse TRAB, para me poder ver qual estado que eu vou entrar. Que eu preciso entrar no estado chamado de remissão. Mas isso é uma outra história para um outro momento. Se você identifica com esse assunto, se você é mulher, homem também. Eu digo mulher porque a incidência dessa mulher, a incidência dessa doença em mulher, ele é muito maior. Muito. Então, se você é mulher, tem sintomas que você trata, dor de cabeça, ansiedade, agitação, e você sente que você está tratando algo, mas que os remédios não tá adiantando, tem alguma coisa de errado, se inscreva no canal, receba mais conteúdos como esse, vem junto comigo, vamos descobrir essa história, me conte a sua, eu te falo da minha, é uma parceria, vem junto. Se inscreva no canal,